Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando e conversando, dialogando com meu querido amigo Roberto Cardillo. Une-nos e também a Rede Vida muitos pontos em comuns. Primeiro, como acontece com a Rede Vida, com os Monteiros Netos, que são católicos, apostólicos, romanos, e eu o sou, o Cardillo também o é. Então, na rede da família, temos aqui alguém que professa a nossa fé. E em relação aos meus amigos, João Monteiro, o Luiz, o Neto, e o próprio João Monteiro Filho, que foi o fundador da Rede Vida, o Roberto Cardillo tem um ponto em comum. Ele é primo da saudosa Dona Luísa, esposa do nosso querido João Monteiro. Então, estamos em família. Estamos em família, exatamente. Era muito querida. Muito queridíssima. Olha, queria lhe oferecer, como eu faço em todo o programa, Roberto, um livro. Esse foi um congresso que nós abrimos pela Academia Internacional de Direito e Economia e pelo Conselho Superior de Direito da FEComércio, que eu presido, sobre o parlamentarismo, mostrando que nós teremos que mais cedo ou mais tarde caminhar para isso. As 20 maiores... Parlamentarista de primeira hora, né? Primeira hora. Nas 20 maiores democracias do mundo, 19 são parlamentaristas, só os Estados Unidos é presidencialista. Sim. Mas é um presidencialismo quase parlamentar. Verdade. Então, há alguma razão para que esse sistema funcione e no Brasil, na América Latina, o presidencialismo foi um fracasso. Golpes de Estado na Argentina, no Uruguai, no Brasil, Paraguai, Chile, Verdade. Peru, Venezuela, etc. Então, aqui o Bernardo Cabral, relator da Constituinte, também escreve, e eu quero lhe oferecer, como faço em todo o programa, Agradeço. Parlamentarismo, Utopia ou Realidade. Honrado com essa generosa oferta. Muito obrigado. Vou ler com carinho. Muito obrigado. O Cardillo, como eu preveni no bloco anterior, nós íamos falar sobre alguns aspectos ainda polêmicos do Código de Processo. Perfeito. E você que tem escrito sobre isso em revistas como a Revista dos Tribunais, em outras publicações, gostaria que você abordasse principalmente nos embargos de declaração, o problema do pré-questionamento, explicando ao nosso telespectador a sua posição. Bem, eu começaria por dizer que nós temos agora aqui os recursos excepcionais, como o professor sabe muito bem, quer dizer, a justiça é feita na primeira e na segunda instância. Os recursos excepcionais, que se subdividem em especial para a matéria infraconstitucional e extraordinário para a matéria constitucional, são recursos efetivamente diferenciados. E existe uma técnica até de elaboração desses recursos, uma técnica, vamos dizer, sofisticada, porque eles abordam matéria de direito. A matéria de fato está excluída da apreciação dos tribunais superiores, em tese. E o que acontece? Eu tenho me dedicado muito ao tema do pré-questionamento. O pré-questionamento é considerado a ventilação prévia da matéria submetida ao tribunal pela decisão recorrida. Ou seja, o pré-questionamento muitas vezes é confundido com um ato solitário da parte. E não é um ato solitário da parte, não é um ato exclusivo da parte. Quer dizer, não basta, não é suficiente que a parte aborde a questão em seus arrazoados, por mais, vamos dizer, detalhadamente, competentemente que tenha feito, se a decisão recorrida não o aborda. Então aí fica, vamos dizer, um hiato que não permite que a matéria seja levada ou apreciada, vamos dizer assim, pelo Tribunal Superior, porque não houve o prévio debate na decisão recorrida da questão.
E aí entra também a questão dos embargos de declaração. Só um telespectador, o pré-questionamento em direito, o tribunal só examinará, mesmo que a tese venha a ser levantada depois, a questão se tiver sido abordada anteriormente. O que vale dizer, se não houve o pré-questionamento no recurso daquela questão, o tribunal não apreciará. Mesmo que venha na sustentação oral, em memoriais ser apresentado, diz, não foi feito no momento, então nós não examinaremos. Isso para o telespectador saber o que é o pré-questionamento que está fazendo menção ao professor Cardillo. Perfeito, perfeito. E uma das formas de provocar o pré-questionamento é a interposição dos embargos declaratórios. Os embargos declaratórios não são muito bem vistos pela judicatura, porque eles entendem que todos os processos têm que ser julgados 2, 3 vezes por força de embargos declaratórios. Porém, eu entendo que os embargos declaratórios são um instrumento essencial ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, porque eles podem provocar a satisfação do requisito do pré-questionamento, desde que os embargos declaratórios não abordem matéria inédita, matéria nova. Se eles abordarem, se a decisão recorrida não estiver consentânea com os embargos ou vice-versa, esses embargos serão inócuos. Quer dizer, nos embargos não pode haver a abordagem de uma matéria nova, que não foi abordada na decisão recorrida. Então, esses embargos serão, vamos dizer assim, não conhecidos. Exatamente. Um dado do espectador que é importante também, nisso que está dizendo o professor Cardillo, é que, na verdade, nos embargos de declaração, sempre se parte do princípio de que a sentença ela deixou omissos, não examinou os aspectos por inteiro. Então, quando se entra com embargo de declaração depois da sentença, da decisão final, é para que seja aclarado aqueles pontos que não ficaram claros. E é isso que diz que a matéria nova não pode entrar. Não pode entrar a matéria nova. Só pode ser discutido o que está dentro do processo. O que está dentro, se houve omissão, contradição, obscuridade, etc., exatamente, que são os requisitos básicos. Né? Agora, o Cardillo, normalmente, quando se entra uma segunda embargo de declaração, a justiça que não gosta, como você disse, eles terminam muitas vezes aplicando o de litigante de má-fé, o de recursos protelatórios, que é um problema que o advogado sempre corre o risco de ser apresentado. Corre um risco muito grande. Eu até entendo que a declaração de litigância de má-fé ou de que os embargos são protelatórios pode ser, em casos específicos, até pertinente. O que eu entendo que não cabe, que não é pertinente, é o fato de o tribunal entender que os embargos são descabidos e não conhecê-los e não lhes dar a função básica que eles têm, que é a interrupção do prazo para outros recursos. Claro. Esse é um ponto... Esse é um ponto, assim, vamos dizer assim, fundamental, porque se... Isso já aconteceu, eu abordei até num artigo que eu escrevi na Revista dos Tribunais, um caso de um tribunal do país que não conheceu dos embargos de declaração e cortou, e não deu o prazo. Encerrou o processo. A parte interpôs recurso depois de apelação. Que era intempestivo. Falaram que o recurso era intempestivo. Ou seja, vamos dizer, a pior pecha que pode acontecer para um advogado é você ter um recurso fora do prazo. Claro. Então, quer dizer, é uma surpresa que causa, uma perplexidade que causa ao advogado que não tem condições de batalhar contra, porque seu recurso foi considerado intempestivo,
porque os seus embargos não foram conhecidos. Então, eu defendo a tese com ilustres processualistas, Luiz Simar de Fernandes, etc., que dizem que os embargos, ainda que descabidos, ainda que considerados totalmente impertinentes, não deixam de produzir o efeito interruptivo para os demais recursos, porque isso diz respeito à própria segurança jurídica. E o problema de fazer justiça, porque não é justo que uma parte venha a perder. Exato. Porque é por uma análise subjetiva, do magistrado. Perfeito. Que diz o seguinte: olha, para mim, eu acho que isso é protelatório, então não dou Perfeito, prazo. perfeito. Agora, nós estamos com pouco tempo para terminar o programa, mas uma outra questão. Os embargos declaratórios com efeitos infringentes, como é que você vê? Eu acho que os embargos declaratórios com efeitos infringentes, em alguns aspectos, alguns casos, são admissíveis. Eu entendo que são admissíveis, embora refuja um pouco a sua índole processual, que é atacar uma decisão que tenha tido uma omissão, uma contradição. Então, os embargos com efeitos infringentes, eles podem ser admitidos em determinados casos. Por exemplo, um caso que o tribunal considerou intempestivo um determinado recurso, que na verdade era tempestivo, porque a intimação ocorreu em determinada data, que ensejou a propositura do recurso dentro do prazo legal. Então, isso daí é uma questão que pode ser abordada nos embargos declaratórios e, ao mesmo tempo, ser corrigida em tempo hábil para propiciar uma prestação jurisdicional adequada e justa. Olha, fico satisfeito porque a minha posição também, Roberto. É a mesma. Roberto, nós Obrigado. Estamos chegando ao fim do programa. Quero lhe agradecer muito. Eu que agradeço. A sua presença aqui. Muito obrigado. E os senhores tiveram de um procurador da República, hoje advogado, aposentou-se, porque temos na nossa geração... É verdade. Temos um pouco mais de anos do que aqueles que a lei pouco permite. mais de experiência. E agradecer muito também, porque o Roberto Cardillo é um dos grandes processualistas no Brasil. Senhores telespectadores, muito obrigado, Roberto. Eu que agradeço sua generosidade. E eu os espero novamente no próximo domingo.